Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato Regis de História. Espero que estejam bem com vocês, as coisas. E hoje a gente vai ler um pequeno texto aqui falando um pouco sobre as diferenças culturais entre os indígenas e os portugueses, tá bom? Os portugueses chegam no Brasil, né, no ano de 1500, e vocês já sabem. Chegam e não descobriram, tá? Porque já existiam milhões de indígenas vivendo no Brasil, indígenas e não índio, tá? Índio é um nome equivocado, porque quando Cristóvão Colombo chega na América, ele achou que estava na Índia. Ele chamou as pessoas aqui de índios. Mas são povos indígenas. Indígena quer dizer nativos, tá bom? Autóctones, nesse sentido. Então, os portugueses chegam aqui em 1500, os indígenas já estavam aqui há aproximadamente 15, 20 mil anos, na pior das hipóteses, tem gente que defende 50, 80 anos, ou 1000 anos. Houve um choque ali cultural. O que é um choque cultural? A respeito dos costumes, de como cada um levava a sua vida. Esse choque foi basicamente, esse estranhamento, baseado nesses elementos aqui. Tá? Eu vou abrir aqui, a gente vai lendo o texto devagarzinho, tá bom? Vamos lá? Então tá, estamos aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Isso, mais. Aí, isso. Ficou bom agora, né? Todo mundo lê. Choque cultural entre indígenas e portugueses. Repare que eu pus indígenas, não pus índios. Às vezes eu falo índio, é equivocado. Todo mundo fala índio, né? Só eu não. E choque cultural para não dizer que, tipo assim, o português era melhor, o indígena era pior. Não, cada um tinha seu costume. Vamos lá? Os indígenas brasileiros tinham costumes e uma cultura diferente dos portugueses em vários aspectos. Vejamos algumas das principais diferenças culturais entre esses dois povos. Letra A. Vestuário. Isso. Os indígenas viviam basicamente sem roupas, devido especialmente às condições climáticas do país, isto é, o clima quente. Os portugueses, por viverem na Europa, herdaram o costume histórico de seus ancestrais de usarem roupas para se proteger do frio. Logo, tal costume se tornou uma regra moral. Então, apesar da Bíblia dizer que o homem e a mulher começou a vestir roupa depois de pecar, mas a antropologia, o estudo das culturas antigas, vai dizer que as populações que viviam em lugares frios começaram a usar roupa para se proteger do frio. Isso virou uma regra. Nos lugares quentes, obviamente, não precisaram usar roupas. Então, um indígena não vestia roupa não é porque é sem vergonha. Ele acostumou. E aí, como ele acostumou, quando se vê uma mulher seminua, o homem também, eles não estão nem aí, porque eles são acostumados, entendeu? Igual criança. A criança está nua ali com as outras, elas não estão nem aí. Famílias. Algumas tribos indígenas praticavam a poligamia, isto é, um homem casava-se com várias mulheres. Já em Portugal, o tipo de família tradicional era a monogamia, onde apenas um homem se casa com apenas uma mulher. Os portugueses assustaram quando viram os indígenas, né, com algumas mulheres. Mas assim, algumas tribos praticavam isso, chama poligamia. Os portugueses era monogamia, mono de um, tá bom? Poli de vários. Existem alguns povos, a poligamia existe até hoje, principalmente em algumas tribos antigas e também em alguns países árabes, tá? Em que o homem pode ter o tanto de mulher que ele conseguir sustentar, tá? Em alguns países árabes. E existem algumas culturas da poliandria. O que é a poliandria? Quando uma mulher pode ter vários maridos. Mas, se eu não me engano, é um ou outro povo antigo aí. Não sei se ainda existe esse povo ainda. Tá? Antropofagia. Certas tribos indígenas praticavam a antropofagia. Antropo vem de homem, ser humano, fagia vem de alimentar. Então você já sabe o que eu estou falando, né? Isto é, canibalismo, o consumo de carne humana. Tratava-se não de uma questão de fome, não é porque eles tinham fome, mas não faltavam alimentos a esses grupos, mas sim uma crença de que ao se alimentar da carne do seu adversário de guerra, você conseguiria absorver as suas qualidades, tais como bravura, coragem, etc. Algumas tribos indígenas, depois que venciam seus oponentes, cortava um pedaço deles e comia. Se ele tivesse vivo ainda, eles matavam ele, davam uma cacetada na cabeça e comia, tá? Ninguém era
assado, cozido vivo, não, tá, gente? Não tinha essa requinte de crueldade, não. Então era um costume deles. Existiu até uma história de um holandês chamado Hans Staden, que ele navegou na costa brasileira em 1500 e alguma coisa, e foi detido, né? Foi preso pelos índios, pelos indígenas, olha aí. Ó. E aí ele pegou e ficou chorando, porque ele sabia que ia ser comido, né? Ele ficou chorando o dia inteiro, vários dias chorando, até que os indígenas soltaram ele. Mas por quê? Ele falou, não, porque você é muito covarde. Se a gente comer sua carne, nós vamos ficar covarde igual você. E deixou ele embora. Acredite, dizem que foi verdade. Esse camarada existiu na história, né? Dizem que foi verdade essa história que eu contei. Língua. Enquanto os portugueses falavam a língua portuguesa e também o latim, existia no Brasil cerca de 200 línguas indígenas faladas em todo o território. Então, obviamente, até treinar alguém para ser tradutor intermediário, o que o outro estava conseguindo falar, compreender, demorou, né? Hoje são cerca de 180 línguas indígenas faladas no Brasil, tá bom? 180, de norte a sul. O Brasil talvez seja o país que tem mais diversidade linguística, vamos dizer assim. Tá? Por último, religião. Os indígenas... Deixa, eu vou passar essa azul. Vamos lá. Os indígenas tinham suas crenças religiosas ligadas principalmente aos elementos da natureza, tais como o rio, árvores, a chuva, os animais e os astros. Os astros são Sol, Lua e estrelas. Tá? Já os portugueses eram cristão católico. Né? Cristão é todo mundo que segue Cristo, acredita nele como Salvador. E católico é todo mundo que frequenta a igreja católica. Alguns católicos são evangélicos, alguns cristãos são evangélicos e alguns cristãos são espíritas. Seguiam a mensagem de Jesus Cristo e, de acordo com a igreja, a doutrina da igreja católica. Então, os portugueses estranharam dos indígenas não ter noção. Os indígenas não sabiam quem era Moisés, quem era Abraão, quem era Cristo, sabia de nada. Ele tinha suas divindades naturais. E tinha tribo que não tinha nem noção de Deus, sabe? Eles não tinham noção de Deus, de vida após a morte, de pecado, de nada. Eles só viviam. Tipo animal, assim. Não estou comparando eles com animal, mas sabe? Tipo um animal. Animal ele não sabe, né? Ele não tem noção dessas coisas. Então viviam. E foi por isso que os portugueses vão trazer depois aqui para o Brasil os jesuítas, que vão fazer a famosa catequese dos indígenas, ou seja, vão ensinar a religião católica cristã para os indígenas. Tá? Então, essas eram as diferenças básicas, o vestuário, tem várias outras, né? Eu só sintetizei aqui a questão da união familiar, a questão da antropofagia, que não era uma diferença tão grande, mas que choca, né? Você vê uma pessoa comendo carne humana. A língua, que era uma grande diferença, e a religião também, que era uma grandíssima diferença entre esses povos, tá bom? Então, essa cultura indígena é milenar, cabe a gente respeitar o modo como eles falam, o modo como eles oram, se por acaso também não oram. A antropofagia praticamente já não existe entre os indígenas, a forma como eles organizam a família deles também, e a forma como eles se vestem ou não se vestem, tá bom? Eu vou passar umas questõezinhas aí no básico é isso. Valeu, gente, até a próxima. Dúvidas nas questões, estou aqui no WhatsApp, tá bom? Abraço.